No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Um bom dia para você. Tudo bem por aí, meu amigo e minha amiga vascaíno? Tudo certinho? Que ótimo. Juntos novamente. E agora vamos aqui, neste vídeo, analisar o quarto rebaixamento do Vasco. A trajetória, os números, o iminente quarto rebaixamento que só por um milagre daqueles bem grandes o Vasco escapa dessa vez, né? Antes de mais nada, quero convidá-los, né, caso possível, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like ou seu dislike e também compartilhe esse vídeo para que mais vascaínos possam ter acesso a essa informação. Você também pode ajudar o canal se tornando um membro. É só você clicar aqui no Seja Membro que você pode escolher um plano até o mais barato, de R$ 2,99, e assim você estará ajudando o canal a permanecer no ar. No Radar Vascaíno também está nas redes sociais, tanto no Instagram, no @Radar Vascaíno, e também no Twitter, @Radar_Vascaíno. Vai lá, nos segue e assim também você vai estar dando uma força para o seu amigo aqui. Você que está pretendendo comprar camisas e itens do Vasco, eu vou te indicar uma loja. Uma loja não, uma página, tanto no Facebook como no Instagram. É @Promovasco. No @Promovasco você encontra camisas e itens do Vasco por um precinho bem bacana. Olha, tem um ônibus do Vasco lá, miniatura, que é a coisa mais linda, e eu tô de olho nele. @Promovasco, do meu amigo Felipe Gaspar. Um forte abraço aí para você. Meus amigos, deixa eu só beber uma aguinha. Tá feia a coisa aqui na garganta, mas vamos lá. Nesse vídeo que eu tô colocando agora para vocês, vamos analisar esse eminente quarto rebaixamento do Vasco. Eminente porque matematicamente o time ainda não está rebaixado, mas dificilmente esse time vai sair dessa situação. Afinal de contas, a diferença para o Fortaleza são de menos 12 gols. Pois é, o Fortaleza tem um saldo de menos 8 e o Vasco tem um saldo de menos 20. Então dificilmente o Vasco vai conseguir tirar essa diferença. Portanto, virtualmente rebaixado, 99,99%, o Vasco está na Série B na temporada 2021. Aí a pergunta que eu fiz aí na capa, e eu quero que você comente, é a seguinte: quarto rebaixamento, de quem é a culpa? De um lado está o Campelo, do outro lado está o Jorge Salgado, entre eles está lá o símbolo do projeto Tomamos. Embaixo você tem o Ramon Menezes, depois você tem o Ricardo Sapinto e por último você tem o Vanderlei Luxemburgo. Vamos analisar os números de cada um para a gente tentar destrinchar de quem é a culpa desse quarto rebaixamento, dessa campanha horrorosa que o Vasco fez ao longo dessas 37 rodadas. Ainda falta um jogo, mas mesmo assim vai ser muito difícil, praticamente impossível, o Vasco sair desse descenso. Vamos começar com como é que se diz? Com a estatística do Ramon Menezes, enquanto foi técnico do Vasco durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com o Ramon, o Vasco jogou 13 jogos. Ele venceu 5 partidas, sendo elas Vasco 2, Sport 0, Vasco 2, São Paulo 1, Ceará 0, Vasco 3, Vasco 1, Atlético Paranaense 0, Botafogo 2, Vasco 3. Empatou 3 vezes, Vasco 0, Grêmio 0, Santos 2, Vasco 2, Vasco 1, Bragantino 1. E perdeu 5 vezes. Perdeu para o Fluminense de 2-1, perdeu
de 2-1 de virada para o Atlético Goianiense jogando em São Januário. Perdeu para o Coritiba de 1-0, jogando no Couto Pereira. Perdeu para o Atlético Mineiro de 4-1, jogando lá no Mineirão. E perdeu para o Bahia de 3-0, jogando na Arena Fonte Nova. O Vasco fez com o Ramon 17 jogos, aliás, 18 pontos, sofreu 18 gols e fez 17, um saldo de -1. O Ramon, ele conduziu o time do dia 13 de agosto de 2020 até o dia 7 de outubro de 2020. Aí veio a transição. Quem assumiu foi o Alexandre Gracelli. Nem conta muito, mas em 2 jogos o Vasco teve 2 derrotas sob o comando dele. O Vasco fez 1 gol e sofreu 4. Ele comandou o time no dia 11 de outubro, na derrota para o Flamengo em São Januário por 2-1, e perdeu também no Beira-Rio, na derrota para o Internacional de 2-0. Aí veio o Ricardo Sapinto, com aquela grife, né, do português, da Europa, aquela coisa toda. Pensaram que poderia acontecer o milagre de novo, né? E a coisa não andou. O Ricardo Sapinto, ele comandou o time do dia 21 de outubro de 2020 até o dia 27 de dezembro de 2020. Foram 11 jogos com 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Com ele, o Vasco fez 10 pontos, marcou 8 gols e sofreu 17. As vitórias do Sapinto, as 2 únicas, foram no dia 14 de novembro, jogando contra o Sport lá em Recife. O Vasco venceu por 2-0. E no dia 20 de dezembro, jogando em São Januário, o Vasco venceu o Santos por 1-0. Os 4 empates foram com Goiás, jogando na Serrinha, 1-1. Depois o Vasco empatou com Fortaleza em 0-0 em São Januário. Empatou com São Paulo jogando no Morumbi, 1-1. E também empatou com o Fluminense em São Januário, 1-1, naquele jogo que o Cano fez o gol no último minuto. Com o Ricardo Sapinto, o Vasco perdeu de 2-1 para o Corinthians, foi até a estreia dele, no dia 21 de outubro, em São Januário. Depois o Vasco perdeu para o Palmeiras, por 1-0, também em São Januário. O Vasco perdeu para o Ceará por 4-1, também em São Januário. O Vasco perdeu de 4-0 para o Grêmio, jogando lá na Arena do Grêmio. E, por último, perdeu para o Atlético Paranaense por 3-0, jogando na Arena da Baixada. Aí virou o ano e veio Luxemburgo. Luxemburgo está no Vasco desde o dia 7 de janeiro de 21 e até o dia 21 de fevereiro. Ele comandou o Vasco também 11 vezes. Olha que a campanha dos dois é bem parecida, tanto do Sapinto como do Luxemburgo. A única diferença é que com o Luxemburgo o Vasco fez, deixa eu ver aqui, o mesmo número de gols, mas sofreu 2 gols a menos. Vamos lá. Foram 11 jogos do Luxemburgo, com 2 vitórias. As 2 vitórias foi a de 3-0 sobre o Botafogo em São Januário e 3-2 sobre o Atlético Mineiro, também em São Januário. 4 empates, 0-0 com o Atlético Goianiense na estreia do Luxemburgo, no dia 7 de janeiro, jogando lá em Goiás. Depois empatou com o Palmeiras em 1-1, jogando lá no Allianz Parque. Empatou em 0-0 com o Bahia, jogando em São Januário. E agora empatou em 0-0 com o Corinthians, jogando na Arena Neoquímica. As 5 derrotas do Luxemburgo foram Vasco 0, Coritiba 1, Bragantino 4, Vasco 1, Flamengo 2, Vasco 0, Fortaleza 3, Vasco 0 e Vasco 0, Internacional 2. Com essas campanhas, o Vasco chegou a 38 pontos, né, em 37 jogos. O time venceu apenas 9 partidas,
empatou 10 e perdeu 18. Ou seja, de um turno de 38 rodadas, o Vasco praticamente perdeu um turno inteiro. Aí, meu amigo, não tem jeito. Na verdade, o Vasco perdeu 17. O Vasco perdeu 17 jogos, empatou 11 e venceu 9. Ou seja, está quase no mesmo. O time fez 34 gols, ou seja, um gol, né, de média inferior por rodada, e tornou, né, levou 54 gols. Ou seja, o time está com 20 gols negativos de saldo. Então, meus amigos, diante de uma campanha dessa, Vasco 34 pontos, 37 jogos, 9 vitórias, 11 empates e 17 derrotas, 34 gols a favor e 54 contra, com saldo de menos 20. Aí fica difícil, né, você escapar de um descenso num campeonato brasileiro desse. E olha, para o time voltar para a primeira divisão vai ser osso, se não mudar as coisas em São Januário. Aí eu pergunto para você, meu amigo vascaíno e minha amiga vascaína, de quem é a culpa? Do Campelo, que montou o time? Do Salgado, que está mantendo a mesma gestão praticamente do Campelo? Do projeto Tomamos, que tomou, né, São Januário com essa administração, dando esse golpe, né? Esse golpe que foi feito nas eleições do Vasco em 2020, ou dos treinadores Ramon, do Ricardo Sapinto ou do Luxemburgo. Comenta aí que a gente vai conversar, né? Agora mais 2 ou 3 notinhas rapidinhas. O BMG publicou no seu Instagram que a seguinte mensagem ao Vasco: parceria é estar junto em todos os momentos. Olha, ainda botou assim: Vasco, meu velho amigo, nesta campanha estarei sempre contigo. Que coisa meiga e fantástica, né? Grande BMG, patrocinador master do Clube de Regatas Vasco da Gama, e viva a austeridade. Mudando agora um pouquinho de assunto, o STJD recebeu material da CBF e a manifestação do Inter. O Vasco tem prazo de 2 dias para se manifestar. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol recebeu nesta terça, dia 23, a manifestação do Internacional, além dos vídeos e áudios do VAR encaminhados pela CBF. As juntadas foram determinadas pelo presidente Otávio Noronha em decisão inicial no processo de impugnação da partida solicitada pelo Vasco. Após o recebimento, a Secretaria do STJD abriu vistas para o clube carioca, requerente da ação, se manifestar no prazo de 2 dias entre as provas juntadas. Somente após o recebimento da manifestação do Vasco é que o presidente do STJD decidirá quanto o cabimento ou não do pedido de impugnação da partida. Olha, eu sinceramente não acredito em nada disso. Eu acho que é mais uma fumaça aí da diretoria do Vasco, tentando abafar e dar esperança para a torcida de uma coisa que eu acho que dificilmente vai acontecer. Com relação à situação do esporte, a provável ação da FIFA, eu também acho muito difícil isso acontecer, mas se acontecer, são coisas que estão previstas tanto na FIFA como talvez também no regulamento. A gente não sabe, eu só não entendo por que o Vasco não tentou então a impugnação do jogo contra o Bahia, que teve aquela bola daquele pênalti do goleiro do Bahia em cima, se não me engano, do Del Matos, em que simplesmente o VAR não foi acionado e ninguém viu se aquela bola saiu ou não. Quer dizer, seria, acho eu, na minha opinião, muito mais fácil o Vasco jogar com Bahia, né,
e tentar reverter essa situação do que jogar de novo com o Internacional. Mas enfim, vamos ver no que vai dar. E para encerrar o vídeo, eu também quero que você comente sobre isso aí, tá bom? E para encerrar o vídeo, o Germancano quer permanecer no Vasco. Por enquanto, só há sondagens do mundo árabe. Ou seja, vamos ver até quando o nosso artilheiro vai permanecer nesse time. Você acredita que ele vai ficar para jogar a segunda divisão? Eu acho meio difícil. Mas, no futebol, como eu disse, tudo é possível. Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, comenta, compartilha e, se você puder, se torne um membro do canal. Eu quero convidar vocês também a logo mais, a partir das 9h15 da noite, 21h15, eu vou fazer uma entrevista com o Dr. Sérgio Frias, benemérito do Vasco, e que participou da eleição 2020. Vamos tirar mais algumas dúvidas sobre esse processo da eleição, sobre esse processo que está correndo na justiça, sobre a posição dos beneméritos do Vasco em relação a essa ocupação do projeto Tomamos na direção do nosso clube. Aguardo você, 21h15, com o Dr. Sérgio Frias. Ok? No Radar Vascaíno, volta a qualquer momento. Um grande abraço para você.